Olá pessoal, bom dia. Eu vou explicar para vocês o assunto da atividade de hoje, tá certo? Na atividade de vocês de hoje, vocês vão estudar a respeito dos verbos e dos tempos desses verbos. Então, para eu poder explicar para vocês de fato o que é verbo, eu vou começar fazendo a leitura para vocês da letra da canção O Cravo Brigou com a Rosa. É uma canção bastante conhecida. Tá? Vocês vão ver que aqui neste quadro, na letra da música, algumas palavras vão estar circuladas. Então, vamos tentar entender as palavras que estão circuladas, tá certo? Então, vamos lá, acompanhem a leitura. O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido, a rosa despetalada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio, a rosa pôs-se a chorar, ok? Então dá para vocês conseguir ver que tem algumas palavras circuladas. Brigou, saiu, ficou, tá certo? Então essas palavras que eu circulei aqui nessa música são verbos. Por que essas palavras são verbos? A primeira palavra que eu circulei na letra da música foi a palavra brigou. Tá bem aqui. E o cravo brigou com a rosa. Então, por que a palavra brigou é um verbo? Porque no momento em que o cravo brigou, ele fez uma ação, não é verdade? Então, a palavra que indica ação, ela é um verbo, tá? Então, por isso que brigou está circulado aqui no texto. A outra palavra que eu circulei, vou apagar as outras e vou deixar só ela aqui para vocês verem melhor. Foi a palavra saiu. Depois que o cravo brigou, aí ele saiu doente, saiu triste e a rosa ficou despetalada, toda com as pétalas desmanchadas. Então, a palavra saiu também dá a ideia de ação, de sair, né? Ação. Por isso que a palavra saiu é um verbo, porque indica uma ação. Vamos ver outra palavra que eu circulei aqui no texto. Ficou doente. O cravo ficou doente. A palavra ficou aqui no texto dá a ideia da situação em que o cravo ficou. Como foi que ele ficou? Doente. Então, dá a ideia do estado em que o cravo ficou após a briga. Então, se a palavra dá uma ideia do estado, que é a mesma coisa da situação em que o cravo ficou, se encontrou, que foi doente, essa palavra também é um verbo. Então, vamos entendendo o que é verbo. Palavra que indica ação, que é brigou e saiu, é ação praticada na história. E palavra que indica estado, que é a situação em que o cravo ficou, que foi doente. Tem mais palavras circuladas. Eu vou tentar apagar aqui para vocês e deixar só as palavras que estão circuladas. Certo? Vamos ver se vai dar para vocês entenderem. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O foi aqui quer dizer a ação feita pela rosa de ir até lá. Ela foi visitar o cravo. Por isso que foi é um verbo, tá certo? Aí outra diz que o cravo teve um desmaio. Teve vem da palavra ter. Teve um desmaio aqui também está dando a ideia da situação como o cravo ficou quando ele viu a rosa. Como foi? Qual foi a situação dele? De desmaio. Ele desmaiou. Então, teve aqui neste texto, está dando ideia também do estado do cravo, da situação que o cravo ficou, que foi desmaiado. Por isso que também é verbo. E a rosa, quando viu o cravo desmaiado? Ela pôs-se a chorar, pôs-se, ela
passou a chorar, ela começou a chorar naquele momento. Então a palavra pôs-se, que é de se pôr a chorar, começou a chorar, também é um verbo, porque dá a ideia de ação. A ação praticada pela Rosa quando viu o cravo desmaiado. Então, é isso, pessoal. Verbos são as palavras que indicam. Verbo, palavras que indicam ação. Ação, movimento, certo? Em que nós praticamos. Também é verbo a palavra que indica estado. O cravo ficou doente. Estado. Oba, estado aqui não é Ceará, Maranhão, Pernambuco? Lógico que não. A palavra que é verbo, quando ela indica estado, é quando ela indica a situação. O cravo ficou doente, né? Então, ele ficou como? Que estado? Qual foi a situação dele? Doente. Por isso que ficou indica estado e é um verbo, tá certo? Então, vou repetir para vocês o que é verbo. Palavras que indicam ação e estado, certo? Dentro desse texto do cravo e a rosa, né, que o cravo brigou com a rosa, nós temos palavras que indicam tanto a ação do cravo como a ação da rosa, como temos palavra que indica o estado em que os dois se encontravam. Tá certo? Além de verbo ser palavra que indica ação, indica estado. Ainda temos algumas palavrinhas que elas indicam fenômeno da natureza. Elas também são verbo. E o que é isso, fenômeno da natureza? São os fenômenos que acontecem naturalmente, como chover, relampejar, trovejar. Isso são fenômenos naturais. São fenômenos da natureza. E essas palavrinhas, trovejar, relampejar, chover, elas também são verbo, tá certo? Elas também são verbo. Mas por quê? Vamos entender melhor a questão dos verbos. Fenômeno da natureza. Além dos verbos indicar ação, estado e fenômeno da natureza, os verbos são as palavras que dentro dos textos ou das frases, eles nos dão a ideia do tempo em que essas ações ou essas situações aconteceram. O tempo. Então, o verbo, ele estuda o tempo. 3 tempos nós vamos estudar nos verbos. Então, vejam a questão dos tempos. Presente, certo? Presente, passado, são 3 tempos que a gente aprende com os verbos. E futuro, presente, passado e futuro. Presente é quando a situação está acontecendo no momento. Passado é quando a situação já aconteceu. E futuro é quando a situação ainda vai acontecer. Então, vejamos. Vamos voltar para o texto do cravo e a rosa. O cravo brigou com a rosa. Brigou era o verbo lá na história do cravo e a rosa, que foi a ação. O cravo brigou. Quando eu digo isso, eu já tenho a ideia de algo que já passou. Então, se já passou, está no passado. Brigou, passado. Só a forma como a gente fala ou como a gente escreve o verbo, que é essas palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, a forma como a gente escreve ela ou fala ela, já nos faz entender se está no presente, se está no passado ou se é futuro.
Se eu dissesse assim, a rosa, o cravo briga com a rosa. O cravo briga, é agora, é presente. Agora eu disse como? O cravo brigou com a rosa, é passado. Se eu dissesse, o cravo brigará, ou o cravo vai brigar, aí seria futuro. Então, pessoal, é isso. A ideia de vocês compreenderem o que é verbo é isso. É vocês compreenderem que a palavra ela vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza no texto, dentro do texto ou dentro das frases, e elas também vão nos dar a ideia que a situação está em qual tempo, se é no presente, no passado ou no futuro, que são os 3 tempos verbais. Os 3 tempos verbais são presente, passado e futuro. O verbo também serve para isso, para marcar o tempo em que a situação acontece, tá? E a gente já sabe disso automaticamente quando lê ou quando fala. Se eu digo, aqui choveu bastante, aqui choveu bastante, vocês já vão entender que a chuva já passou, choveu, então tá no passado a minha frase. Se eu digo, eu como bastante bolo, eu como, vocês vão entender que é algo que eu faço, é presente. Aí se eu digo assim, falarei com vocês depois, falarei. Aí vocês vão ficar pensando, será o que é que ela vai falar? É porque eu ainda não estou falando, eu ainda não falei, eu ainda vou falar. Então, só no fato da maneira como a gente fala o verbo, ou como a gente escreve o verbo, a gente já compreende em qual tempo ele está. Porque ele tem 3 tempos, presente, passado e futuro. Então, na atividade de vocês, quando vocês abrirem lá o livro, tá certo? Vocês vão ver de cara lá que vai estar estudando sobre verbo, tá certo? Então, verbo é isso, são palavras que indicam ação, estado, fenômeno da natureza. E também o verbo nos dá a ideia do tempo em que a situação acontece, se é no presente, no passado e no futuro. Então é isso, galerinha. O nosso estudo de hoje é justamente sobre verbo. Eu espero que vocês tenham compreendido. Então, peguem o livro, abram na página indicada e respondam a atividade sobre verbo. Um beijo para cada um de vocês.